Viver no Brasil deixou de ser difícil para se tornar praticamente impossível. Sobreviver nesse país virou uma luta diária e sem fim. Mas como chegamos a esse ponto? E mais importante, por que ninguém parece fazer nada? O Brasil, um país que tinha tudo e mais um pouco para se tornar uma enorme potência mundial, está cada vez mais afundado em crises. Em 2024, o real atingiu um dos patamares mais baixos de sua história, tornando-se uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, superando até mesmo a Venezuela. E, paralelamente a isso, a nossa dívida pública ultrapassou a marca assustadora de 9 trilhões de reais. E o que dizer dos impostos? Eles continuam altíssimos e os recursos que deveriam ser destinados à saúde e educação são desviados para campanhas políticas e salários milionários. Enquanto isso, a inflação corrói o pouco dinheiro que sobra para as famílias brasileiras. Para milhões de pessoas, a realidade é dura e está ficando impossível sobreviver nessas condições. Porém, a pergunta que fica é: até quando sobreviver assim será possível? E até quando os brasileiros vão aguentar essa situação? Em dezembro de 2024, o real tornou-se a sétima moeda mais desvalorizada de todo o mundo. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, até mesmo a Venezuela, com uma inflação de 414% ao ano, desvalorizou menos que o real. Recentemente, o dólar ultrapassou 6,20, atingindo valores históricos em comparação ao real. E você pode estar pensando: mas eu não recebo em dólar, então isso não me afeta? Porém, meu amigo e minha amiga, infelizmente afeta sim. Muitos produtos que consumimos diariamente têm seus preços dolarizados, como a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até mesmo alimentos básicos, como soja e seus derivados, o milho e o trigo. Isso significa que o impacto é direto no seu bolso. O pãozinho que você come no café da manhã, o bolinho que a sua avó faz, as massas e até mesmo a carne ficam mais caros. Inclusive, um levantamento recente mostrou que o preço das carnes teve a maior alta dos últimos 4 anos. Isso acontece porque, com o dólar nas alturas, exportar é mais lucrativo. Então, sobra menos produtos no nosso mercado interno e isso eleva os preços para os brasileiros. Ou seja, as carnes que saem daqui do nosso país ficam mais baratas para os gringos e você paga mais caro. Mas o problema vai além. Os pequenos empreendedores, que são responsáveis por 80% dos empregos no Brasil, também sofrem com a alta do dólar, porque com a alta nos custos dos produtos, muitos deles acabam fechando suas portas. A crise econômica não afeta apenas nós, consumidores. No mês de outubro de 2024, os pedidos de falência dispararam no Brasil, e as mais afetadas foram as micro e pequenas empresas, que, como eu disse, representam a maior parte da geração de empregos no país. E para você ter ideia da grave situação, o mercado de leilão de imóveis, por exemplo, cresceu 228% nos últimos 2 anos. E sabe por quê? Por conta da crise, milhares de famílias que não conseguiam mais pagar suas dívidas de financiamento tiveram que deixar suas casas. Com preços cada vez mais altos e o poder de compra despencando, muitas famílias estão vivendo no limite. Você já deve estar sentindo na pele o impacto dessa crise no supermercado. Os preços dos alimentos básicos, como arroz, feijão e leite, só aumentaram. Estamos vivendo uma realidade onde trabalhar duro já não garante mais uma vida digna, e todo esforço que fazemos parece ser apenas para sobreviver nesse caos chamado Brasil. O nosso país possui uma das maiores cargas tributárias da América Latina, correspondendo a 33,5% do PIB, mas na prática, o retorno desses impostos que pagamos para o governo é praticamente nulo. Então, para onde vai todo esse dinheiro? A educação está em ruínas, com escolas sem estrutura para suportar a carga de alunos, a saúde segue o mesmo caminho, com hospitais lotados, falta de bons médicos e remédios. E enquanto isso, bilhões de reais são destinados ao famoso fundão eleitoral e ao pagamento de salários exorbitantes no nosso judiciário, que aliás é o mais caro do mundo. E como se não bastasse, a inflação continua subindo, pressionando ainda mais o Banco Central a elevar a taxa básica de juros, a famosa Selic. Com os juros altos, o crédito fica inacessível, pois a taxa alta desestimula o consumo. As pessoas compram menos, o mercado desacelera e entra-se em um ciclo vicioso de juros altos, dificultando a compra de uma casa, de um carro ou até mesmo a manutenção de um negócio próprio. Para completar o cenário de caos, até mesmo o nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad,
virou meme e chacota internacional. Apelidado de Taxade, devido à sua vontade enorme em aumentar impostos, ele foi alvo de críticas e piadas dentro e fora do Brasil. E por mais que pareça engraçado, isso está longe de ser. Enquanto o governo tenta maquiar a situação, o nosso país se torna motivo de chacota, afastando investidores e destruindo a nossa credibilidade internacional. E o mais preocupante, quem paga o preço disso tudo é a população mais pobre. O aumento de impostos sufoca ainda mais os brasileiros, que já não têm para onde correr. Mas apesar de toda essa realidade desanimadora, eu quero dizer que existem caminhos para mudar essa situação. Mas isso exige uma combinação de ações e medidas coletivas e individuais. Ou seja, você que está aí me ouvindo precisa agir. O melhor momento para você tomar uma atitude foi há 10 anos atrás. Mas o segundo melhor momento é agora. O primeiro passo é você parar de ficar brigando por político A ou B. Não deposite sua esperança em um Messias que vai salvar a pátria. Você precisa seguir ideias e não pessoas. Não idolatre esses caras. Segundo, busque estudar mais, principalmente sobre educação financeira. 42% da população adulta do Brasil tem um nome sujo. Minha mãe dizia que a única coisa que o pobre tem é o nome. E se você não cuida nem do seu próprio nome, como que quer cuidar do país? Uma coisa eu te afirmo, se você não organizar sua vida financeira, você sempre será um escravo desse sistema. Porque eles querem que você viva para consumir. E se você não tem o mínimo de entendimento de como lidar com o seu dinheiro, você vai entrar nessa estatística absurda. Aprender a lidar melhor com dinheiro em tempos de crise é fundamental. Planejar gastos, evitar dívidas de longo prazo e investir com fundamentos são passos que ajudam a enfrentar esses períodos de inflação e os juros altos. Mas, primeiro de tudo, antes de querer investir, você precisa arrumar o básico na sua vida financeira. Terceiro, para o nosso país avançar, precisa acontecer uma reforma estrutural, tributária, administrativa e educacional. Porém, isso exige coragem por parte dos políticos e, sinceramente, boa parte dos que estão lá, eu acho que estão pensando apenas em si. Nós, como sociedade, precisamos pressioná-los para que essas mudanças aconteçam. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão preocupadas em defender um político, ao invés de defender ideias. Então, a pergunta que fica é: você vai querer continuar sendo explorado ou vai acordar e lutar para mudar essa realidade? E agora eu quero sua opinião. Coloca aqui nos comentários do que você acha que o Brasil precisa para sair dessa situação. Você acha que ainda existe esperança para nós como país? Há alguma luz no fim do túnel? Comenta aqui embaixo. E por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e lembrem-se sempre, cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Até a próxima.